Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção da atividade 43. Estamos trabalhando com o livro A Conquista da Matemática. Iremos analisar hoje a questão 2 da página 109, a questão 6 da página 114, a questão 2 da página 125. Segunda questão. Numa empresa, 1/3 dos empregados corresponde a homens. Entre os homens, 3/5 deles usam óculos. Que fração dos empregados da empresa corresponde a homens que usam óculos? Vamos para a resolução. E agora, pessoal? Como saber se é uma adição, subtração, multiplicação ou divisão? É só nós observarmos que entre os homens, 3/5 deles usam óculos. Mas de quem? De 1/3. Então eu vou pegar 1/3. Quando isso acontecer, é uma multiplicação de frações, porque de 1/3 eu vou observar quantos usam óculos em relação a 1/3. Então, a fração 3/5 está multiplicando com 1/3. Logo percebemos que temos aí uma multiplicação de frações. E o que é que a gente faz com a multiplicação de fração? Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Mas a gente tem que ter uma atenção aí, pois o numerador de uma fração é igual ao denominador da outra. Então, quando isso acontecer em uma multiplicação de frações, eu posso cancelar o 3, no caso aqui, com o outro 3. Na verdade, o cancelamento é um número dividido por ele mesmo. Então, por isso que dá 1. 3 dividido por 3 é igual a 1. E nós observamos que na primeira fração sobrou o numerador 1 e na segunda fração sobrou o denominador 5. Então, a resposta é 1/5. Tudo bem? Vamos para a sexta questão. Determine o valor de cada expressão numérica. Letra A. 2/3 dividido por 4/5 mais 1/2. Em uma expressão numérica, nós temos que observar que há uma prioridade em resolução. Qual seria essa prioridade? A gente tem que lembrar que devemos sempre efetuar a multiplicação ou a divisão primeiro, para depois a adição e a subtração. E nesse caso aqui, nós iremos fazer primeiramente a divisão de frações. A divisão de fração, pessoal, a gente repete a primeira fração, para quem não está lembrando. Repete a primeira fração, troca o sinal de dividir pelo sinal de multiplicar e inverte a segunda fração. Ou seja, o número que está embaixo passa para cima e o número que está em cima passa para baixo. Logo, a gente vai repetir a outra fração, mais 1/2. Então, na multiplicação de fração, o que é que eu devo fazer? Multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4, 12. E vou somar mais a fração 1/2. Nesse caso agora, nós temos uma adição de frações com denominadores diferentes. Então, eu tiro o MMC, ou então eu faço a multiplicação na diagonal. 2 vezes 10, 20. Mais 12 vezes 1, 12. E os denominadores eu multiplico 12 vezes 2, que vai dar igual a 24. Com isso, eu vou ter o quê? 20 mais 12, 32, sobre 24. E eu observo que essa fração aí, ela pode ser simplificada. Então, eu vou encontrar números que eu vou dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Qual seria esse valor? Se eu observar, o 32 é dividido por 8. E o 24 também é dividido por 8. Logo, se eu dividir 32 por 8 e 24 por 8, eu vou ter a fração 4/3. Porque 32 dividido por 8 dá 4 e 24 dividido por 8 dá 3. Então, a resposta é 4/3. Vamos para o item B. O item B eu tenho 1/2 menos 5/8 dividido por 5/4.
Logo, eu tenho que analisar que a prioridade da resolução será, novamente, a divisão de frações. Nesse caso aí, eu vou repetir o meio, menos, e eu vou pegar a resolução da divisão. Como é que a gente faz a resolução da divisão de frações? Repete a primeira fração, troca o sinal de dividir pelo sinal de multiplicação e inverte a segunda fração. O número que está embaixo passa para cima e o número que está em cima passa para baixo. Agora, eu posso cancelar o 5 com o 5 novamente, porque 5 dividido por 5 dá igual a 1. Então, eu vou repetir a primeira fração, que é o meio, e eu analiso que sobrou na primeira fração o denominador 8 e na segunda fração o denominador 4. Então, agora eu vou ter uma subtração de frações com denominadores diferentes. Ou tira o MMC, ou então multiplica na diagonal, como nós fizemos na adição. 8 vezes 1, 8, menos 2 vezes 4, que dá 8, e nos denominadores também eu vou multiplicar 2 vezes 8, que é igual a 16. Então, 8 menos 8 dá igual a 0. Então, vai ficar 0 sobre 16. E agora chega uma dúvida de muitos alunos, né? 0 dividido por 16. É 16 ou é 0? Então, toda a vida, pessoal, que o denominador, né, pode ser qualquer valor, mas o numerador sendo 0, então a resposta será 0. Ok? Então, se o numerador for 0, pode ter quaisquer valores para o denominador. Então, a resposta vai ser 0. Vamos para a última questão. Um pediatra anotou as alturas de 6 meninas de 8 anos, medidas em seu consultório: 125 centímetros, 127 centímetros, 130 centímetros, 123 centímetros, 131 centímetros e 126 centímetros. Qual é a altura média dessas 6 meninas em centímetros? Então, quando ele fala em altura média, nós percebemos já que a questão ela requer um conteúdo que a gente já estudou, que é a média aritmética. Média aritmética, eu vou somar os valores e vou dividir pela quantidade de valores que eu estou somando. Então, eu vou somar 125 mais 127 mais 130 mais 123 mais 131 mais 126. E são 6 valores, então eu vou dividir por 6. Logo, a média aritmética, a soma é 762, dividido por 6, vai dar igual a 127 centímetros. Resposta. Então, obrigado pela aula e até a próxima.